O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Glória a Deus. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Em nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, por este momento maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na tua casa, na tua presença, mais um dia. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Nós te pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações neste momento, Pai. Nós te pedimos que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, que nós possamos ouvir a tua palavra e guardar no mais íntimo do nosso coração, Pai. Que a tua palavra venha de encontro com cada um de nós, com aquilo que nós precisamos, Senhor. Que eu diminua, que o Senhor cresça em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Confesso para vocês que hoje também, eu falei que ontem eu estava nervoso e hoje também estou nervoso, né? É a reverência de estar na presença do Senhor Jesus. Mas hoje é um dia especial. Eu estou nervoso porque eu estou vendo tantas mamães abençoadas aqui, em nome de Jesus. Eu quero falar bem rapidamente, em alguns minutos, a respeito dessa passagem que está na Bíblia e que nós temos a graça de poder desfrutar disso. Aqui nessa passagem nós vemos que havia uma jovem, uma moça chamada Maria, e ela estava prometida com um casamento marcado, assim como o Gu e a Karina estão, né? Sábado irão casar, irão mudar o ciclo da vida deles. Essa moça estava nessa expectativa de um novo ciclo na sua vida, assim como todos nós vivemos, numa expectativa todos os dias de viver novas coisas, de viver novos ciclos na nossa vida. Nós temos uma expectativa de sempre de coisas boas, de coisas melhores acontecer na nossa vida. E nós sempre oramos e pedimos para Deus: Pai, muda minha história, muda minha vida, cura, restaura, alcança. Nós estamos sempre orando e pedindo para Deus melhoras para a nossa vida, sempre esperando um novo ciclo, sempre esperando coisas novas acontecer na nossa vida. Nós oramos e pedimos isso praticamente todos os dias. Só que muitas vezes nós pedimos, e quando isso acontece, às vezes nós não sabemos lidar ou não esperamos. Eu estava vendo um pastor essa semana, onde ele estava falando que o filho dele foi embora para os Estados Unidos. E o filho dele agora está pregando lá, e o filho dele prega em 3 línguas. E aí, alguém falou assim para ele: Mas pastor, seu filho foi embora, né? Deixou o pai, a mãe, está longe, estamos sendo saudade. Ele falou assim: Eu orei tanto por isso. Eu orei tanto pelo meu filho, eu oro pelos meus filhos, eu oro pela minha esposa, eu oro pelas pessoas. E quando Deus vem e faz o milagre, quando Deus abençoa, eu vou ficar triste porque o meu filho foi embora? Eu me lembro um dia que eu e a pastora estava sentada em casa conversando, ela falou assim para mim: quando a Sara crescer, eu não vou deixar ela embora longe não. Eu falei: Não, amor, está repreendido. A gente tem orado pelos nossos filhos para que eles sejam flechas nas mãos do Senhor, que eles voam alto, que eles vão a lugares grandes. E vai acontecer em nome de Jesus. Os meus filhos, os teus filhos, os nossos filhos vão pisar em lugares onde você não pisou. Eles vão ir a lugares onde você não foi. Eles vão alcançar coisas que você não alcançou em nome de Jesus. Eu creio
acontece na nossa vida é porque Deus está vendo graça em mim e você. Quando o seu filho voar alto, Deus está vendo graça no seu filho. Deixa o seu filho voar. Não impede, não. Quando o anjo chega até Maria e fala para ela estava esperando um ciclo, uma virada na vida dela, que ela iria se casar. Mas os planos de Deus eram outro. Aquilo que Deus tinha para ela era coisa maior. Assim como é aquilo que Ele tem para mim e para você. São coisas muito maiores em nome de Jesus. Às vezes você está orando por uma coisa e Deus vai te dar coisa maior, muito mais grande em nome do Senhor Jesus. Às vezes você está pedindo para o seu filho ir até São Paulo, ir até em outra cidade. Deus quer ir para os Estados Unidos, no exterior, para pregar a palavra, para viver um novo ciclo na vida dele. E quando isso acontecer, irmãos, não impeça. Quando isso acontecer, saiba falar sim para as coisas de Deus. Aquela Virgem Maria, quando o anjo chega até a vida dela, quando o anjo chega na presença dela e fala para ela, salve a agraciada, ela fica com medo. Primeira coisa, ela treme. Tem algumas coisas de Deus que começam a acontecer na nossa vida e que a gente fica com medo. A gente começa a viver algumas coisas que isso assusta a gente. Eu falo para vocês, não se assuste com as coisas de Deus. Às vezes a gente vê assim, eu sempre converso com uma pessoa e falo, nossa, essa semana está top, bastante coisa acontecendo. Eu falo, não se assusta não, fica tranquilo. Recebe isso de Deus. É bênção. É bastante milagre acontecendo, então a gente fica meio assim. Quando Deus quer fazer, irmãos, Ele faz em abundância. Quando as coisas acontecem, Deus faz com abundância. É isso que Ele tem para mim e para você. Coisas maravilosas, coisas com abundância. E quando Ele chega, através do anjo, na Virgem Maria, Ele fala para ela, salve a agraciada. O que eu tenho para você é muito maior. Salve. Ela se assusta. A Bíblia diz que ela fica com medo. A Bíblia diz que ela ficou assustada. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando o que poderia significar essa salvação. Mas o anjo lhe disse, o anjo já adiantou para ela, não tenha medo. Não tenha medo daquilo que Deus tem para você, irmão. Não tenha medo de viver as coisas de Deus. Viva intensamente as coisas de Deus. Não tenha medo do novo de Deus para a tua vida. Você precisa abrir mão das coisas velhas para viver o novo de Deus. Viva o novo de Deus intensamente. O anjo fala para ela, não tenha medo. Você foi agraciada por Deus. Você foi escolhida por Deus. Eu quero falar para vocês nesta noite, mamães. Vocês são escolhidas de Deus. Deus escolheu vocês para trazer a vida ao mundo, igual escolheu Maria. Vocês são mulheres abençoadas. Vocês têm o poder de gerar a vida. Eu muito me entristeço, mas muito me entristeço mesmo, quando eu vejo pessoas lutando pelo aborto. Quando eu vejo pessoas querendo abortar, aonde tem muitas mulheres querendo ser mãe. É um dom de Deus trazer a vida ao mundo. O anjo fala para ela, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Olha a responsabilidade dessa moça. As bênçãos de Deus, irmãos, traz grandes responsabilidades para nós. Viver as coisas de Deus, viver os grandes milagres de Deus, novos ciclos na nossa vida, traz grandes responsabilidades para nós. E se você tem orado por isso, que eu sei que você tem, para viver grandes milagres, você tem orado para viver grandes coisas, para viver novos ciclos, ore também para Deus te dar sabedoria, para arcar com as responsabilidades. Felizmente tem muito cristão, muito crente, que não tem arcado com as responsabilidades que Deus tem dado para ele. Infelizmente. Nós precisamos arcar. Eu sempre digo que todos nós sonhamos em ser um milionário. Mas você está pronto para ser um milionário? Se Deus te tornar um milionário, você não vai desviar amanhã. Você está na igreja todo culto. Se você se tornar um milionário amanhã, você vai deixar de ir para o culto e ir para o shopping? Vai comprar um lanche top e vai abandonar a igreja? Vai comprar uma fazenda e vai abandonar a igreja? Responsabilidades. Aquela moça agora tem uma grande responsabilidade na vida dela. O anjo ainda fala, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. A bênção que Deus vai te dar é uma bênção muito grande. Uma bênção que vem direto dele. Uma bênção que vai encher.
seu coração de alegria em nome de Jesus. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? Milagres. Um grande milagre. Como uma moça que é virgem vai engravidar e trazer a vida. Seu milagre está sendo gerado. O nosso milagre está sendo gerado todos os dias. A gravidez dessa moça foi um milagre. Deus lhe abre a madre dela para trazer o maior milagre na terra. O maior milagre que já pisou na terra e que tem até hoje foi o nascimento de Jesus Cristo. Esse é o maior milagre. E nós desfrutamos desse milagre hoje. Todos nós precisamos de milagres. Todos nós. Mas nós já temos um grande milagre. Ele já morreu, pagou um alto preço e ressuscitou para mim e para você. E o outro maior milagre que nós vamos viver é um dia estar na eternidade. Um dia poder estar sentado ao mesmo tempo, adorando e glorificando o nome dele, todos os dias, todo momento, em nome de Jesus. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Eu quis trazer essa mensagem para você esta noite, por causa do Dia das Mães, por causa de você, mãe. Deus te deu uma grande responsabilidade. Salmos 127, 3, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Ele também te deu um grande milagre. Ele te deu uma herança para você cuidar dessa herança. Ele viu graça em você. Ele viu graça em nós. E Maria nos dá muitas lições. Se eu fosse falar aqui, teria muitas. Mas quando o anjo fala para ela, ela aceitou a missão. Ela aceitou aquela missão. Muitas vezes nós não aceitamos as missões que Deus nos dá. Você que é mãe, Deus te deu uma missão de trazer ao mundo uma vida, de gerar uma vida e trazer para este mundo. Esse mundo que não está nada fácil nisso. Nós precisamos cuidar das nossas crianças, dos nossos filhos. Precisamos dar a devida atenção a ele. Precisamos agradecer a Deus. Eu sei que tem muitas mamães aqui nesta noite. Eu quero parabenizar você, mãe, pelo dom que Deus te deu. Nós só estamos aqui hoje porque Deus viu graça em cada uma de vocês. Amém? Se você ainda não é mamãe, você tem um desejo de ser, eu quero profetizar sobre a tua vida, que Deus vai abrir a tua mão em nome de Jesus. Você trará a semente a este mundo. Você trará a vida a este mundo em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus continue te guardando. Que Deus continue te dando sabedoria para cuidar da herança que Ele te deu. E uma mãe, ela não cuida só dos filhos. Uma mãe, ela cuida do marido. Ela cuida dos filhos. Ela trabalha. E ela faz 1001 atividades. Essas são vocês, mulheres agraciadas na presença do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe.